Não só um dia, nem dois por semana, mas eternamente. Eu passo a palavra ao pastor Divino, em nome de Jesus. Os seus irmãos, que vão estar na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe ricamente. Graças do Senhor esteja sobre sua vida. Amém? Estudar um pouquinho a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, verso 1. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Lemos assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Podemos assentar-nos. Mas você já deve ter ouvido a frase ou a expressão que diz assim: tempos difíceis fazem homens fortes, né? Este é um provérbio muito popular, frequentemente atribuído a G. Michael, que descreve o ciclo do desenvolvimento humano. Não dá para provar, foi ele que disse essas palavras. E os desafios forjam o que? Resiliência. Os desafios fazem que nós sejamos mais resilientes e forjam o seu caráter. Os desafios que você enfrenta vai forjar o seu caráter e vai te tornar uma pessoa mais resiliente e vai criar condições para você prosperar. Contudo, irmãos, digo eu, essa suposta bonança que estamos vivendo, né? Porque nós não temos mais a dificuldade da minha época de jovem, dos anos 70, dos anos 80. Não tem. Se você tirar a internet, o celular do jovem, ele fica endemoniado. Parece um capeta pegou ele. É como se arrancasse a minha bicicleta na época que eu era criança. Era como se furasse a nossa bola. Né? Mas é uma geração que tem uma certa bonança, uma certa facilidade. Só que essa geração vai gerar uma geração menos preparada para as adversidades da vida. Sabe o que os pais fazem de errado? Olha o que os pais fazem de errado. A dificuldade que eu tive, meu filho não vai passar. Irmão, se você é o homem que é hoje, é pela dificuldade que você teve. Deixa seu filho passar a dificuldade. Como dizia no velho ditado popular: deixa ele estar ruim em ponta de faca, ele vai crescer, ele vai prosperar, vai forjar o seu caráter. Podemos estar diante de uma geração fraca e sem resiliência nenhuma, porque tempos difíceis vai criar homens fortes. Nós estamos vivendo a chamada geração Z. Misericórdia. Dificuldades nos desafios da vida testa o que? O seu caráter, te fortalece. Vai te tornar uma pessoa mais forte. vai te tornar uma
pessoa de mais caráter. Sabe o que é resiliência? É a capacidade de recobrar facilmente ou de se adaptar a má sorte ou às mudanças. Pessoas que são resilientes, eles se adaptam facilmente, eles suportam a dificuldade, eles acatam a dificuldade e falam: como é que eu vou viver no meio dessa dificuldade? No meio dessa tribulação, como é que eu vou viver? E teve homens que foram assim. José, por exemplo, quando estava no Egito, teve que aprender a viver. Não sabia a língua, teve que aprender. Não tinha irmão nenhum, não tinha família, não tinha mãe, não tinha pai, mas ele tinha princípios que ele aprendeu com os pais. Amém. Irmão, José viveu em torno de 15 a 16 anos com os pais, não sabemos a exata. Mas ao que tudo indica, foi de 15 para 16 anos que eles viveram com os pais. Só. Eu vi uma psicóloga falando, e a gente assusta com isso. Falou assim: olha, os primeiros 12 anos da vida do seu filho é 80% da vida que você vai passar com ele. Adolescência mais 10. E os outros 10 é se ele quiser. Tem escola, tem família, tem isso, tem aquilo. Ele vai viver na vida, vai para lá. Você não faz parte da vida dele mais. Então José viveu com os pais em torno de 15 a 17 anos, mas aprendeu princípios, que só há um Deus. Aprendeu que deve ser adorado esse Deus, não deve adorar outro Deus. Aprendeu a ser um homem honesto, a trabalhar, a honrar a sua palavra. E lá no Egito ele foi abençoado por isso. Não? José teve que se reinventar e seguir a vida. Você vai ter que se reinventar e seguir a vida. Quantas pessoas que sofreram acidentes ficaram paraplégicos e depois lá na frente ele fala: a melhor coisa que aconteceu comigo foi aquele acidente, que minha vida mudou. Eu era assim, um homem arrogante, enjoado, não era fraco. Hoje eu sei onde eu quero chegar. Então as pessoas foram forjadas na dificuldade. Foi como diz a Bíblia, foram forjadas na fornalha da aflição. Porque tempos difíceis vai criar homens fortes, não foi? Posso citar aqui Daniel, que chegou lá na Babilônia como cativo, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, São Sadraque, Mesaque e Abednego, e lá tiveram que aprender o novo idioma, teve que aprender a servir o rei, e mesmo assim servindo o rei e não desobedecendo a sua lei, teve que aprender na dificuldade como agradar o seu rei, que era agora o seu Senhor, mas não deixar de obedecer ao seu Senhor, que é Deus. E conseguiram, porque foram fiéis. Por que eu sei que conseguiram? Porque Deus ouvia as suas orações, porque Deus os protegia e guardava. Então tiveram que aprender. Davi, quando fugiu de Saul, foi o homem que aprendeu na fornalha da aflição. Ele teve que viver uma vida difícil, ele vivia fugido. Quando ele fugiu de Saul, nem espada ele tinha. Passou um tempo para pedir oração, acharam ali, né? Perguntou o sacerdote: tem alguma espada aqui? Tem não, tem só de Golias, me dá essa, não tem melhor. A espada era quase o tamanho dele, me dá, sério. Tem pão? Não, tem pão aí sim, deu certo, serve para mim. E Davi foi sem nada, foi viver errante, viveu em torno de 10 anos assim fugido. Ele assumiu o reinado com 30 anos. Morava em cavernas, se escondendo de Saul. Tem uma vez lá diante do rei, ele teve que se fingir de doido para não morrer. Conheceram ele, os filisteus. Não me engano, foi a 15. Aquele homem sofreu, mas se tornou um homem forte. Por isso que diz o Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor. Deus me prometeu ser rei, e eu vou ser rei um dia. Deus falou comigo e vai me honrar, e eu vai me honrar.
Bonacicar citou aqui, Salmo 27, verso 10. Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, eu sei que o meu Deus não me abandona. Pode todo mundo esquecer de mim, o meu Deus não esquece. É pessoas fortes que falam isso, não é pessoas fracas, não, irmãos. É pessoas que sabem o que quer, que sabem aonde quer chegar. Como eu falei também, pessoa que tem foco, que sabe aonde que é o seu destino. E o nosso destino é o céu. Nosso destino está na glória com Cristo. Nós não estamos aqui nesse mundo a não ser para preparar para viver uma vida com Deus. Então, tempos fáceis vai criar homens fracos. Olha só. Na minha época, na década de 80, né? Na nossa época nós éramos crianças no Brasil. Tinha café da manhã, tinha de tudo. Tinha pão, bolo, tinha bolo que a mamãe faz. Tinha biscoito que a mamãe faz. Não. Na maioria das vezes, era só o favor do ranhão, então, pão lá em cima. Né? Tinha nada. Sabe qual que era o nosso café da tarde? A famosa jacuba, farinha com açúcar e água. Você pega um copinho daquele ali, põe a farinha de mandioca, água e açúcar, comia, inchava na barriga e ficava o dia inteiro cheio. Não é só, né? Quando tinha uma pelada era festa. Quando tinha um bolo era bom. Quando a gente jogava bola, tinha que chute, tinha tênis, tinha nave, tinha quadra calçada, era um terrão mesmo. Quando caía, o joelho ralava tudo. Chegava em casa, o que a gente fazia? No caminho, chegava em casa, chegava na mangueira e vai esguichava a água naquilo ali, para a mãe não falar nada. Chegava lá, a mãe pegava, tacava de chocolate. E eu te pergunto, teve algum que virou serial killer, que virou, né? Não, irmãos. Nós somos forjados na fornalha da aflição. Ele tacava, minha mãe tacava na sal. Irmãos, a coisa era difícil. E era uma geração que hoje nós temos grandes homens e mulheres que estão ajudando essa geração na geração de hoje. Se cortar um dedinho, tem que correr para o médico. O remédio, você pode. Mas na minha época não tinha disso. Então, tempos difíceis vai forjar homens fortes. Vai forjar os Daniel da vida, os Davi, José. Vai forjar homem que teme a Deus, que ora e busca. Como diz a Bíblia, quando sou fraco, eu sou forte. Só, irmãos, que a ausência de desafios leva a uma geração menos resiliente, menos preparada para enfrentar a adversidade. O pai não está preparando o filho para a luta. Eu li o livro Augusto Cury e li umas 2 vezes sobre pais brilhantes, professores fascinantes, sobre pais e filhos, sobre o dever do pai e o dever do professor. Lá nesse livro ele diz: pais brilhantes preparam seus filhos para a vitória. Aqueles que são fascinantes, aqueles que são pais excelentes, prepara seu filho para a derrota. Meu filho, você vai cair. Muita gente vai te criticar. Muita gente vai fazer de tudo para você ser derrotado. Mas levanta a cabeça que você vai vencer. Você vai ouvir muito não, mas sabe que tem uma porta que Deus vai abrir para você. Você está preparando seu filho. Agora os pais de hoje, o filho quer isso, ele dá, quer ele dá. Tudo que o filho pede, ele dá. Cria uma geração animada. Uma geração derrotada. Para mim calçar a minha primeira botina, eu tive que comprar ela. E foi um orgulho, era madeira ainda. A gente engraçava que ele era como se fosse um sapato. Vou cabrar então. Porque eu nunca pus o pé naquele trem quando eu era pequeno. Você tinha que trabalhar. Para mim comprar a minha primeira bicicleta, eu lembro que minha mãe foi lá e eu dividi em 6 vezes. Eu já trabalhava com o irmão, nós dividimos em 6 vezes. Foi
uma monarca daquelas, tipo Calói, daquela de corrida, que na época usava muito, com aquele guidãozinho para baixo. Eu comprei aquilo ali em 6 meses. Só que antes já tinha comprado uma monarca, uma monareta usada, bem derrubada. Foi a única que minha mãe deu conta de comprar. Eu comecei a trabalhar, nós compramos uma bagaça em Anápolis, eu comprei uma bicicleta. Hoje os filhos têm tudo. Tem de tudo e estão reclamando. Lembra que Paulo disse em 2 Coríntios 12:10? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Bom, você nunca vai saber a força que você tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Quem disse aqui foi o ator Johnny Depp. Você não vai ter outra alternativa. É ser forte. O dia que você não tiver outra, você vai saber a força que você tem. Quando única, exclusivamente que você vai ter é: eu preciso ser forte agora. E quando você está no buraco, a única solução é olhar para cima. Você tem que tirar força de onde não tem. Como Daniel, seus amigos, como José, como Davi. Você vai ter que tirar força de onde não tem. Porque, irmãos, olha, veja bem, essa geração chamada geração Z que estamos vivendo tem demonstrado taxas mais altas de ansiedade, depressão, estresse, em comparação com as gerações anteriores. A nossa geração de 10, 20, 30 anos atrás não tinha celular, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha transporte público bom, não podíamos ir no médico, não tinha dinheiro para comprar o remédio, embora muitos estão. Então na mesma condição até hoje. Não tinha celular, não tinha nada disso. Mas também não tinha estresse. A gente estava muito estressado, a gente ia jogar bola. Ia para a rua brincar. Manda o menino, dá uma bola para ele ir para a rua. 2 pedaços de pau, vai dar briga. Mas meu pai mandou brincar. Não precisa brincar de bete, não sabe o que é isso. Então é uma geração estressada, uma geração ansiosa. Por que ansiosa? Porque nunca está satisfeita com o que tem. Comprou o smartphone, ele lançou o iPhone, nem sei qual que tem agora. É o 12? Qual que é? O último é o 12, o 16? Oi? Já tem o 17, né? Tem gente, eu só tenho o iPhone 15. Sabe quanto é um iPhone 17 hoje? É em torno de 12 a 15 mil reais. Quem pode pagar, beleza. Mas, como disse Steve Jobs, quando antes de falecer, o Senhor, eu ganhei tudo que o dinheiro pode comprar. Mas deitado nessa cama, eu entendi uma coisa: um relógio de 30 reais marca a mesma hora que um Rolex que custa 100 mil dólares. E nesse princípio eu posso destacar para você: um celular de 1.000 reais, de 100 reais, de 1.000 reais ou 500 que compra usado, vai fazer a mesma coisa que o outro que custa 15, só que vai ser um pouquinho mais lento. Não vai ser igual, mas vai fazer. Então eu preciso entender que a ansiedade minha é porque eu estou olhando para o outro e não para mim. Eu tenho que olhar para mim, para as minhas condições. Eu preciso olhar para Jesus, saber o meu. Mas se eu ficar olhando demais para o Senhor, eu vou falar: se eu sou um Deus rico, pode todas as coisas, então sou me dá. Não é assim que funciona. Eu preciso saber se eu tenho condições, se eu estudei para aquilo, se o meu trabalho condiz com o que eu quero. Não é ruim. Por exemplo, hoje eu vi, com respeito, não vou falar o nome do jogador, determinado jogador aí que está fazendo mais sucesso que o outro. O comentarista falou assim: olha, você talvez você nunca vai ganhar o que o outro está ganhando no mês, mas Deus seu melhor que um dia você vai ganhar. Às vezes o que eu nunca vou ganhar na vida. Cristiano Ronaldo ganha por mês. Ele ganha 100 milhões por mês. 100 milhões por mês.
só de salário. Né? A maioria nem vai saber o que é isso. Então eu vou ficar estressado? Eu não, irmãos. Então o impacto da tecnologia e das redes sociais tem gerado ansiedade e depressão nas pessoas. Porque as redes sociais, as pessoas estão usando demais. Isso está causando o quê? Solidão. Tem 10 milhões de seguidores, tem 1000 amigos no celular, mas não tem um para conversar quando precisa, frente a frente. Não tem outro amigo para chorar. Quando precisa de um abraço, não tem ninguém. Então, nós estamos vivendo essa geração fraca. Porque homens fracos vão criar tempos difíceis. A falta de força, a falta de preparar as gerações mais novas vai contribuir para a volta de tempos difíceis da agora para frente. E o ser humano está querendo, os jovens de hoje, está se iludindo muito com os influenciadores da vida, não querendo aprender uma profissão, trabalhar, ter conteúdo. Toma cuidado, irmãos, para não viver de ilusão. Você pode sonhar, sonhe com o que você quiser, mas tenha pés no chão. Conheça as suas origens, saiba de onde você veio e aonde você quer chegar. Bem, eu posso dizer, não dá para determinar a origem dessa frase. Tempos difíceis criam homens fortes. Mas eu sei uma coisa, é uma realidade hoje. Dentro da igreja e fora da igreja. Tempos difíceis formam homens fortes. Com fé ou sem fé. Se a pessoa passa dificuldade e ele levanta a cabeça, ele consegue vencer. Eu conheço gente que trabalha em 2, 3 serviços. Às vezes quase que sem dormir. Sabe por quê? Porque o tempo está difícil. E a necessidade vem. Então brinquei com o irmão esses dias. Até que eu não queria trabalhar. Eu falei para ele, mas a necessidade falou, vai. Você vai. E quando a necessidade manda ir, a gente faz o quê? A gente vai. E tem filhos, tem família, tem compromisso. Então o tempo difícil vai gerar um esforço. Quanto mais você se esforça, mais você se torna uma pessoa mais forte. Quanto mais você reclama, quanto mais você se deixa, mais fraco fica. Então pare de olhar para os lados, passe a olhar para cima. Fala, eu vou vencer, eu vou lutar e vencer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos impede essa noite? Você está vendo tempos difíceis? Você vai ser uma pessoa forte. Está fraco? Busca a força que vem de Deus. Ore mais, clame mais e Deus vai te abençoar.